Pessoal do sétimo ano, boa tarde, sétimo ano da Escola Paulo Ferraz. Como vocês estão? Tudo bem? Nós estamos gravando a nossa aula nesse exato momento, lá na página 144, tá? E nós vamos falar um pouquinho de algumas doenças causadas por vírus. Esse conteúdo, ele é grande. Tá certo? A gente tem as doenças causadas por vírus, as doenças causadas por bactéria, as doenças causadas por protozoário e no final ele ainda fecha com as verminoses. Porém, não tem como a gente falar de todas essas doenças numa aula gravada, né? Então, primeiro, a gente vai falar das doenças causadas por vírus. E só lembrando para vocês que os vírus, na verdade, eles são considerados não vivos, são seres acelulares, mas eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, para que eles possam ter vida, para que eles possam se reproduzir, eles necessitam entrar em um outro ser vivo, como por exemplo uma bactéria, né? Eles precisam parasitar um outro ser, e como protozoários, né? Bactérias, plantas e algas, ou plantas e muitas outras coisas, exatamente para estar parasitando, para que ele possa se reproduzir. E aí a gente vai falar de algumas doenças que são causadas por vírus, né? No livro de vocês, a gente tem doenças causadas por vírus, que elas são causadas através de gotículas de saliva, né? De quando a gente espirra. A gente tem doenças causadas por vírus através de águas contaminadas, tem doenças causadas por vírus através da picada de mosquito, então várias formas de transmissão. Só para vocês terem uma ideia, ele diz assim, que a gripe, o resfriado, a poliomielite, o sarampo, a rubéola, a cachumba, a catapora, elas são transmitidas de uma pessoa para outra por meio de espirro, tosse ou fala. Aqui é uma forma de transmissão. Já tem outras que a transmissão dessas doenças pode ocorrer também por meio de água ou alimentos contaminados com a saliva de pessoas infectadas. Com exceção do resfriado, a vacina é eficaz contra essas doenças. E aí a gente tem como a dengue, a zika e o chikungunya e a febre amarela, que são transmitidas por mosquito. Então, várias formas de transmissão nessas viroses, elas são transmitidas com várias formas de transmissão, tá certo? Aí a gente começa falando da primeira. A primeira que a gente vai falar aqui é a gripe e o resfriado, viu? Muito parecida, gripe e resfriado. Todas duas são causadas por vírus, porém vírus diferentes. Apesar delas terem os sintomas parecidos, mas os vírus, eles são diferentes, eles são causados por vírus diferentes. No entanto, alguns de seus sintomas são semelhantes, que é coriza, nariz entupido, tosse e espirro. Isso aqui é o sintoma comum, tanto a gripe como também o resfriado. Em geral, a febre ela só aparece no caso da gripe. Nos dois casos, a transmissão se dá quando os vírus de uma pessoa infectada são espalhadas por gotículas eliminadas pelas vias respiratórias durante a fala, o espirro ou a tosse. É a forma de contaminação delas duas. A gente vê a imagem, né, da criancinha suando o nariz, né, ela também é conhecida, a gripe, ela também é conhecida como influenza. A gente não vai se deter muito nela aí. A outra é a poliomielite. A poliomielite, ela é também conhecida como paralisia infantil, é causada por um vírus que atinge principalmente os neurônios, que são as células que fazem parte do sistema nervoso, e normalmente, o próprio nome já está dizendo, paralisia, né? Paralisa, quando alguém tem esse tipo de doença, normalmente paralisa, né, algumas partes do corpo do ser humano. E é por isso que é de suma importância que a caderneta de vacinação da criança, do adolescente, agora até do adulto, né, ele esteja em dia com toda a vacinação atualizada. O vírus é transmitido por meio de água
ou alimentos contaminados ou por contato com a saliva ou fezes do doente. Para evitar a doença, é muito importante as crianças serem vacinadas na época recomendada, né? A gente tem um cartazinho dizendo campanha de vacinação contra paralisia infantil. Naquela época, né? Uma campanha em agosto de 2018, o cartaz, a data, o Zé Gotinha, aquela gotinha que coloca na boca da criança, para estar prevenindo essa maldita doença que é chamada de poliomielite, né? Aí a gente tem as demais, a gente tem o sarampo, tem a rubéola, a catapora, a cachumba e a dengue. Tudo isso são exemplos de virose, ou seja, doenças causadas por vírus. Só vou falar um pouquinho de cada uma delas. Né? O sarampo, antigamente, ele era uma doença muito assustadora. As pessoas chegavam a morrer de sarampo. Hoje, graças a Deus, já tem vacina para evitar essa virose, para prevenir essa virose. Né? E aí se caracterizava por aquelas manchas avermelhadas no corpo e tudo mais. Né? Ele disse que acomete principalmente crianças de 10 até 10 anos de idade. Elas apresentam tosse, febre alta e manchas vermelhas no corpo. Mas geralmente são curadas naturalmente em poucos dias, né? Mas antigamente ela era altamente perigosa. A gente vê a imagem de uma pessoa com sarampo, olha como fica a pele, é como se tivesse uma sensação de alergia, né? A pele toda avermelhada. A rubéola, ela também é típica de criança. Seus sintomas são semelhantes aos da gripe. Além de aparecerem manchas rosa na pele, eles dizem que menores que as do sarampo. A doença geralmente passa naturalmente, mas em mulheres grávidas o vírus pode passar através da placenta e provocar problemas no feto, como surdez. Então, a mulher, né, quando ela está grávida, normalmente ela também precisa atualizar o calendário de vacinação dela para prevenir esse tipo de doença. A gente tem a catapora, também é comum em criança, em vez em quando aparecia, né, aquelas epidemias, criança, muitas pessoas com catapora, e como é uma virose, né, bastante pessoas tinham. Entre os outros sintomas estão as febres, enjoo, vômitos e pequenas bolhas no corpo, né, que acaba ficando aquela cicatriz e com o passar do tempo desaparece. E a outra é a cachumba, que a gente aqui conhece como papeira, né? Ela é conhecida no nosso meio como papeira, mas na verdade a cachumba ela é a inflamação da parótida, que são glândulas salivares situadas à frente da orelha. Daí o nome parotide, viu? A cura também é espontânea, mas o doente deve ficar em repouso. Em adulto pode haver complicações em outros órgãos, como os testículos e os ovários, né? Aquela história, a papeira desceu, né? E pode provocar esterilização, deixar estéril tanto o homem como a mulher pode ficar estéril, viu? Nesse caso, pode causar esterilidade. A vacinação é a melhor medida preventiva. Então, evitar, né, que essa doença ela venha descer para os testículos, para evitar que tanto o homem como a mulher fique estéril. E a dengue, essa é muito conhecida do nosso meio, todo mundo sabe que a dengue ela é transmitida pela picada do mosquito chamado Aedes aegypti, e a gente sabe que existem dois tipos de dengue, né? A clássica é hemorrágica, tem um tipo que ela chega a matar. E quais são as medidas preventivas? Tá aí o mosquito, e também a gente vê aí o combate ao mosquito Aedes aegypti, e a gente vê as medidas preventivas contra esse tipo de doença. Depois ainda tem na página 148 a febre amarela, o chikungunya e a zika. Todas essas doenças, inclusive a dengue, elas são transmitidas pela picada de mosquito. Tem a raiva, né? Que é um vírus que também, o vírus da raiva, ele ataca também o sistema nervoso e ele é transmitido por mordida de morcegos, que se alimenta de sangue ou mordida de cães, gatos ou ratos contaminados. Do outro lado, a gente tem as doenças causadas por bactéria, que as bactérias, a grande maioria, elas são benéficas, mas tem algumas que são consideradas de bactérias patogênicas, que são, na verdade, aquelas que causam doenças, né?
E aí elas podem ser transmitidas de diversas maneiras. Por gotículas de saliva contaminada, por contato com alimento, água e objetos contaminados, é o caso da cólera, da leptospirose, do botulismo e da diarreia, por picado de pulgas e carrapatos, bem como outros artrópodes contaminados, é o caso da peste bubônica. Aí a gente tem a leptospirose, a gente tem a cólera causada pelo Vibrio cholerae, as medidas, né, a mulher lavando as verduras, mostrando aí as medidas de prevenção. E aí, pessoal, a gente tem muita doença causada por tuberculose, desculpem, por bactéria. A tuberculose, a pneumonia, o tétano, tudo são exemplos de doenças causadas por bactéria. A febre maculose, a hanseníase, né? A hanseníase também ela é uma doença causada por bactéria. Não vai dar tempo para a gente explicar tudo, mas vocês em casa têm o tempo suficiente para estar estudando. E ainda fica as doenças causadas por protozoário e também as verminoses. Eu quero deixar aqui umas atividades para vocês, porque não dá para a gente explicar todo o capítulo é de suma importância, é bom vocês lerem, porque lendo vocês vão estar sabendo as formas de se cuidarem melhor. Tem 6 questões na página 163, vão responder da primeira à 10ª questão, tá bom? Primeira à 10ª questão, e daí de hoje a 8 dias a gente faz a correção. Ficam com Deus, um forte abraço.